Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou usar o meu papel de professor aqui. Com vontade. O que te traz certeza? Ciência ou religião? Ciência, lógico. Ciência te traz certeza. Claro que não. Eu vou te fazer uma outra pergunta, então. Deus existe? Sim. Deus existe. Você tem certeza disso? Sim. Isso é religião? Ciência nunca te fé. traz certeza de nada. Isso é fé. Então, quando a gente fala de ciência, como a ciência não é assertiva, a ciência não está se propondo em nenhum momento a dizer a verdade. Porque a verdade ela pode ser relativa, e a gente pode até discutir esses aspectos de várias maneiras, inclusive dentro da ciência. Então, a ciência está muito mais interessada, desculpe, em dizer o que não está certo. Então, eu estou tirando as coisas que eu sei que não são, para chegar cada vez mais perto da verdade, do que falar que isso é verdade. E assim, você tá contestando o tempo todo a verdade, O tempo todo a verdade. É que Tanto assim... que ela pode mudar, né? Dependendo da época, do contexto. Dos né? equipamentos que a gente tem para fazer as coisas. Sim, dos equipamentos, né? Então, quando a Camila sempre traz um exemplo que eu adoro, que ela fala assim, até o século XVII a gente não sabia que micro-organismo existia. Então, era um mundo que não existia. Entender assim, ó, não existia esse negócio. Você não entendia... a biologia, porque né, biologia não era... Você não entendia a biologia por trás das doenças infecciosas. Tudo era por alguma coisa sobrenatural. E de repente, você descobre que tem esse mundo. E conforme o tempo vai passando e as pesquisas vão evoluindo, você entende que algumas doenças são muito relacionadas a um tipo específico de micro-organismo. E aí você fala, gente, então pera... Essa doença é sempre causada quando aparece esse carinha. Então, esse é o carinha que causa a doença. Abre um mundo novo. Um mundo que estava invisível. Que hoje, pra gente, faz muito sentido, né? Falar, nossa, tem que lavar a mão, porque tem micro-organismo, né? Não vamos pôr a mão suja na boca. A gente falando do copo, será que usou? Será que não usou? Vamos trocar o copo, por questão de higiene. Mas num mundo onde isso não existia... não fazia o menor sentido, né, falar sobre essas coisas. Era muito mais fácil fazer outras associações. Aconteceu algum evento celestial e aconteceu da pessoa ficar doente. A pessoa fez alguma coisa que irritou os deuses, seja qual a regra, e ela ficou doente. Né? Era uma forma de explicar também, né? Porque a gente sempre quer uma explicação. Era uma forma. Só que conforme a gente foi melhorando as nossas técnicas de enxergar o mundo de outras formas, aí com uma lente microscópica, Será mundo que inteiro se abriu. Quanto mais a gente descobre, mais a gente se afasta de Deus, ou talvez Então, mais a gente se aproxima? Eu acho que assim, isso é uma... Aí a gente sai um pouquinho da ciência para ir para filosofia. Tá. E não tenho problema nenhum em discutir isso, a gente já estudou bastante isso, porque é uma questão que perpassa a nossa vida. Como a gente, eu e a Camila, a gente já discutiu isso muito, como a gente interpreta isso hoje? A gente interpreta que o que o Robertinho falou é muito importante. A gente sempre está tentando explicar o mundo que está à nossa volta, porque o nosso cérebro evoluiu para isso. Então eu vejo um fenômeno acontecendo, eu vou procurar uma explicação para aquele fenômeno, qualquer que seja essa explicação. Uma visão de mundo é a visão religiosa. Deus existe e parte desses fenômenos que estão acontecendo, eles acontecem porque Deus criou as coisas desse jeito. A outra visão, que é a explicação dos mesmos fenômenos, é uma explicação científica. Então, as pessoas, às vezes, a gente vem falar assim, quando que a ciência vai provar Deus, por exemplo? Só colocando um exemplo. Nunca. Porque a ciência não se propõe a provar Deus, porque são duas explicações diferentes de mundo. O que acaba acontecendo com a ciência é que a ciência vai achando explicações melhores do que fez isso daqui e surgiu uma espécie, por exemplo. A gente tem uma teoria chamada de teoria da evolução. Quando Darwin lança o livro dele com o Wallace, quando o Wallace e o Darwin lançam o artigo deles, principalmente o Darwin, ele é considerado o homem que matou o Deus. Sim. Por quê? Porque você tinha uma explicação, Deus criou tudo do jeito que é, e o Darwin e o Wallace vêm falar assim, não, as coisas estão mudando com o passar do tempo, e eles dão uma explicação para essa mudança. Essa explicação da mudança causada pela evolução, ela tem tantas evidências reais de que acontecem, que ela é uma explicação melhor,
do que Deus criou tudo. Aí você pode argumentar pra mim assim, ó, mas foi Deus que criou a evolução. Pra mim acabou a conversa. Beleza. Se você acredita que Deus criou a evolução, que Deus criou os mecanismos que estão acontecendo no universo, pra mim tá tranquilão. Então, mesmo se eu te falar que ele criou isso há 6.000 anos atrás? Não, porque eu tenho. Não, eu acho que é um excelente ponto. Eu gosto desse ponto. Eu gosto desse ponto. Porque eu tenho evidências de que o mundo tem mais tempo. Ou de que o universo tem mais tempo. Mas se você me falar assim, ó, o tempo de Deus é diferente. E para Deus foram 6 dias, mas foram bilhões de anos. Se essa explicação é a explicação que melhor te... E filosoficamente é isso mesmo. Melhor te agrada, pra mim tá tranquilo. Agora, falar que a Terra tem 6.000 anos é uma falácia, porque as evidências mostram outra coisa. Então, quando a gente começa, isso é a minha visão da Camila e de algumas correntes filosóficas, entender que são formas diferentes de explicar o mundo, a ciência não precisa te afastar de Deus. Mas o erro é negar a ciência para justificar Deus. Então, falar que a Terra tem 6.000 anos, porque está escrito na Bíblia, é negar um campo de evidências tão grande. Você está negando geologia, física, biologia, centenas de anos de descoberta por causa da sua religião. E tá tudo bem, não tem problema, mas não vai falar que a Terra tem 6.000 anos e que isso é científico. Eu vejo um problema. Qual? Quando você nega a ciência, aceitando Deus como causador de tudo e de todas as possibilidades, você vê um monte de gente... não indo, por exemplo, para um hospital, porque ele vai rezar e achar que Deus é a coisa principal, e não. Sim, não é. Tu entende? A ciência, tá, se você acredita em Deus, tudo bem, eu sou esse cara. Perfeito. Mas você vai tomar vacina. É que eu vou tomar uma vacina. Lógico. Se eu tô, sei lá, com uma dor no peito, eu vou num cardiologista, talvez, enfim, eu não vou esperar. Entendeu? Assim, você tem que associar tudo que você tem. Mas o meu ponto concordo plenamente contigo. O meu ponto então tá bom, mas você pode me falar assim, ó, tá, mas quem criou os mecanismos é Deus. E isso não afeta o fato do mecanismo estar ali. Então, negar a evolução, e aí é que a gente entra no negacionismo religioso. Você pega... Esse tá me chamando para debate direto, que ele vai falar, a Terra tem 6.000 anos, Tiranossauro era vegano. Certo? Ele tá negando... Depois a pessoa apanha depois eu sou processado. Mas ele tá negando muita ciência. Ele não precisa negar ciência para acreditar em Deus. Tá tudo bem. Você vai acreditar que a Terra tem 3,5 bilhões de anos, que os organismos surgiram de tal maneira, porque a gente tem muita evidência que corrobora isso. Então, se você tá me falando que se afasta de Deus, isso é uma questão muito pessoal sua. Então você vai falar assim, Emílio, não, pra mim quem criou a evolução, quem criou o universo há 13 bilhões de anos foi Deus. Tá bom, antes do universo eu não tenho a menor ideia do que era. Essa é uma boa explicação. Quem criou os mecanismos foi Deus. Beleza, tá. E se isso é bom pra você, tá bom. Agora você usar isso pra negar Deus, ou mesmo usar a ciência pra falar, não, Deus não existe, acho que isso nem compete à ciência falar. Aí a gente pode ir para o campo da filosofia, a gente pode discutir se faz sentido ético, se existe Deus. E aí é uma outra discussão que não tem a ver com ciência.